Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 13 de novembro de 2024, uma quarta-feira, são 19 horas e 3 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, e nós estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando no referido livro a segunda parte, no seu capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. O item é o de número 56. Para quem vai acompanhar com seus livros abertos, abram no item 56 da segunda parte, capítulo 1. Questão de número 56, Kardec diz o seguinte: a forma do perispírito é a forma humana. E quando ele nos aparece, é geralmente a mesma sob a qual conhecemos o espírito na vida física. Poderíamos crer, por isso, que o perispírito, desligado de todas as partes do corpo, se modela de alguma maneira sobre ele e lhe conserva a forma. Mas não parece ser assim. A forma humana, com algumas diferenças de detalhes e as modificações orgânicas exigidas pelo meio em que o ser tem que viver, é a mesma em todos os globos. Por que ele fala das modificações orgânicas? Porque cada mundo, cada globo exige a forma orgânica apropriada para viver naquele mundo. Aqui nós respiramos oxigênio, em outros lugares se vive de respirar outros tipos de gases que nós desconhecemos. Então, o corpo, os órgãos não são exatamente os mesmos, mas a forma do corpo é semelhante em todos os planetas, não muda. Tá bem? É pelo menos o que dizem os espíritos. Os espíritos afirmaram isso para Kardec. Eles disseram, olha, a forma humana ela é generalizada em todo o universo. Espíritos não encarnados que só possuem o perispírito. Os espíritos afirmaram isso para Kardec. A mesma sob a qual, em todos os tempos, foram representados os anjos ou espíritos puros. De onde devemos concluir que a forma humana é a forma típica de todos os seres humanos em qualquer grau a que pertençam, desde que estão lá nos mundos primitivos até o espírito puro, a forma é semelhante. Mas a matéria sutil do perispírito não tem a persistência e a rigidez da matéria compacta do corpo. Ela é, se assim podemos dizer, flexível e expansível. Ela goza de flexibilidade e expansibilidade, vai aonde quer, e se expande para onde quer. Por isso, a forma que ela toma, mesmo que decalcada do corpo, não é absoluta. Ela se molda à vontade do espírito, ou seja, a força do pensamento do espírito incide sobre a forma do perispírito, e ele pode dar a forma que ele desejar. Por isso fala, nossa, eu vi um espírito com a forma de animal, de lobo, de cachorro, de cavalo. É verdade. Ele pode dessa forma se ele quiser. Segundo as circunstâncias, segundo as necessidades, ele quer assustar alguém, ele toma aquela forma. E também pode dar a forma que ele tinha quando estava encarnado para se identificar para outros encarnados. É assim que nós vemos nossos parentes, nossos queridos, nossos amados, que estão desencarnados. É dessa forma. Eles não têm aquela aparência. Eles dão aquela aparência, seu perispírito, para poderem se identificar, para que nós possamos reconhecê-los. Ele se molda à vontade do espírito, eu repito, que ele pode dar a aparência que quiser, enquanto o invólucro material lhe ofereceria uma resistência invencível. Nós não temos, como espíritos, condição de mudar a nossa aparência material, porque o nosso corpo não é flexível e expansível.
Nosso corpo é rígido, ele tem uma forma rígida que não permite qualquer modificação. Ele se modifica por força da natureza. Quando nós temos uma determinada idade, nós temos uma aparência, e à medida que o tempo vai passando, essa aparência se modifica, mas por força da própria natureza. A natureza é que vai moldando o nosso corpo de conformidade com a nossa aparência. Luiz, me surgiu uma dúvida, desculpa eu te questionar assim, mas me surgiu uma dúvida. Quando nós desencarnamos, nós sempre ficamos com o nosso perispírito com a aparência da última encarnação. Não é exata essa sua afirmação. Nós não temos a aparência da nossa última encarnação. O espírito pode adotar a aparência que mais lhe agrada. Por exemplo, ele teve uma encarnação aqui como escravo, suponhamos. Por afinidade com aquela encarnação, a encarnação que ele mais progrediu do ponto de vista moral, por exemplo, então ele pode adotar aquela aparência. Mas para se mostrar aos seus parentes, aqueles que ficaram aqui na Terra encarnados, ele adota a aparência que ele teve naquela encarnação e que ele foi parente daquelas pessoas para poder se identificar. Essa alteração de perispírito, essa mudança de perispírito, ela se dá, obviamente, pelo pensamento, né? Por uma decisão... Por força do pensamento. O pensamento incide sobre o perispírito, dando ao perispírito a forma que ele desejar. E aí, esta permanência, digamos, como você citou bem o exemplo de uma outra encarnação em que ele se agradou mais, ou ele foi, enfim, mais feliz naquela aparência com aquele corpo, né? Então ele se adaptou, ele se apresenta dessa forma. Permanentemente? Ele pode adotar aquilo enquanto for conveniente para ele, conforme a conveniência do espírito. Não é enquanto dura o seu pensamento. Não, sim, enquanto dura o seu pensamento. Ele dá aparência para o perispírito, ele não troca de perispírito, só troca de perispírito se ele for para um outro planeta, tá bem? Não, ok. O que ele faz é moldar o perispírito, porque o perispírito é plástico, ele é expansível e moldável, segundo a vontade do espírito. Segundo o pensamento do espírito, ele pode incidir sobre a plasticidade do perispírito, dando ao espírito a forma que ele desejar. Ele mudando o pensamento para um outro perfil de perispírito, com outra encarnação, assim ele vai indo. Então sim, ele vai modificar segundo as necessidades, as circunstâncias, segundo a necessidade dele. Segundo a sua necessidade. Eu vou ler de novo para a gente entender bem, porque isso é importante entender isso. Olha, ele diz assim: de onde devemos concluir que a forma humana é a forma típica de todos os seres humanos em qualquer grau a que pertençam, grau de evolução, de progresso, desde os mais, os que estão iniciando nas suas primeiras encarnações, até o mais evoluído, até o espírito puro. Mas a matéria sutil do perispírito não tem a persistência e a rigidez da matéria compacta do corpo. Ela é, se assim podemos dizer, flexível e expansível. Ele pode, por exemplo, aumentar de tamanho o perispírito, se ele quiser. A flexibilidade do perispírito faz com que ele dê ao perispírito a forma que ele desejar, segundo o seu pensamento. Ele pensa e molda o perispírito, porque o perispírito ele não é matéria rígida como a matéria do nosso corpo. É uma matéria flexível, moldável, vamos dizer assim. Por isso, a forma que ela toma, mesmo que decalcada do corpo, não é absoluta. Ela é decalcada porque o que é decalque? É uma cópia. No nosso tempo de escola, que a gente decalcava com lápis, isso é decalcar, não é? Por que decalcada? Porque é a forma da última encarnação daquele espírito. Ele copia aquela forma para poder se identificar,
né? Mas mesmo decalcada do corpo, essa forma, ela não é rígida, ela pode ser modificada. Ele diz aqui, mesmo decalcada do corpo, não é absoluta, ou seja, ela é moldável. Ela se molda à vontade do espírito, que pode lhe dar a aparência que quiser, inclusive de animal, do que ele quiser, do que lhe interessar. Um espírito atrasado, um espírito perverso, pode tomar a forma que ele quiser, por exemplo, para intimidar um outro animal, por exemplo. Era muito comum você ouvir relato de cavaleiros no século XIX, século XVIII, XIX, início do século XX, o cavalo do nada empinava, jogava o cavaleiro fora da cela. Bom, não tem razão nenhuma para acontecer isso. A razão é essa. O espírito pode se mostrar para o cavalo, inclusive, e não se mostrar para o cavaleiro. Isso é decisão do espírito. Ele tem uma razão para fazer aquilo. Existe uma razão para tomar essa medida, para tomar essa decisão. Enquanto o invólucro material lhe ofereceria uma resistência invencível, ou seja, não há como modificar o nosso corpo físico material enquanto encarnados. Não temos como, nós sabemos disso. Isso para nós não é novidade, apesar que muita gente tenta, né? Faz aí operação plástica e tal, mas fica uma porcaria, né? O cara fica mais feio do que já era, né? Não tem como voltar aquela aparência da juventude e tal, não tem. Por mais que os médicos tentem, não tem. O que faz com que nós envelhecemos de uma forma, vamos dizer assim, mais agradável é a nossa vida moral. A nossa vida moral faz com que nós envelheçamos de uma maneira mais agradável, mais bonita, vamos dizer assim, né? Desembaraçado do corpo, que o comprimia, que o perispírito, como ele está ligado molécula a molécula ao corpo, ele fica preso ali, ele não tem como se soltar, ele se expande, né? Mas não muda a sua forma, enquanto ele estiver preso ao corpo. O perispírito se distende e se contrai, se transforma em uma palavra, presta-se a todas as modificações segundo a vontade que o dirige. Qual é a vontade que dirige o perispírito? O espírito, a vontade do espírito. É graças a essa propriedade do seu invólucro fluídico que o espírito pode fazer-se reconhecer quando necessário. Quando necessário, tá vendo a afirmação deles, Alexandre? Segundo aquela sua pergunta, quando necessário. Quer dizer, ele não tem necessariamente aquela aparência. Ele toma aquela aparência quando necessário. Tomando exatamente a aparência que tinha na vida física e até mesmo os defeitos que possam servir de sinais para o reconhecimento. Se ele era coxo, por exemplo, se ele não tinha um braço, se ele era cego de um olho, o cabelo era assim ou assado, tinha barba, não tinha barba, enfim. Ele toma aquelas características para ser identificado. Os espíritos, portanto, são seres semelhantes a nós, formando ao nosso redor toda uma população que é invisível no seu estado normal. Por que ele fala invisível no seu estado normal? Porque o espírito pode modificar o seu estado molecularmente, ele modifica a molécula e torna o seu perispírito visível e tangível, ou seja, você pode pegar no espírito materializado. Ele fica tangível, ele pode ser pego, tocado, sentido, né? E aparece para todo mundo, aí não é evidência. Todo mundo que está no ambiente onde o espírito se materializa vê o espírito normal, como nós vemos uma pessoa encarnada, da mesma forma, né? Qualquer espírito pode fazer isso, se tornar tangível? Sim, desde que ele tenha autorização para isso e as circunstâncias façam com que isso seja necessário, né? Também não é assim, um espírito que atrasado e tal, ele não pode se tornar visível e ficar atormentando a vida dos outros aí só por vontade própria. Tem que haver uma razão para aquilo, né? E se o espírito aparece num determinado local, numa determinada circunstância, é por ordem de Deus e com propósito, sempre o propósito é didático, é para ensinar as pessoas. Esse é sempre o propósito de Deus. Nunca o mal, a perversão,
o desejo de fazer as pessoas sofrer, são móvel da vontade de Deus. Nunca. Sempre que ocorrem coisas dessa forma, é para educar as pessoas de alguma maneira, para que as pessoas se alertem para essa realidade da nossa imortalidade espiritual, da imortalidade do espírito. Mas para que haja a aparição, a tangibilidade, não é necessário a presença naquele ambiente ou nas proximidades de um médium de efeito físico? Sim, sem isso não acontece. Mas o espírito não, o médium não precisa estar exatamente naquele ambiente, ele pode estar nos arredores. O espírito, por exemplo, existe um médium de efeito físico a 3 km, 4 km de distância, ele se serve do fluido desse médium e promove o fenômeno. Não precisa estar exatamente no mesmo local. Mas tem que haver um médium nos arredores que forneça o material necessário para que ele faça a modificação molecular e se torne visível. Os espíritos, portanto, são seres semelhantes a nós, formando ao nosso redor toda uma população que é invisível no seu estado normal. E dizemos no estado normal, porque, como veremos, essa invisibilidade não é absoluta. Não é totalmente absoluta. Há médiuns que, pela sua especificidade mediúnica, são capazes de ver o perispírito do espírito. Nunca se vê o espírito, sempre o perispírito. Né? Deixa eu ver se nós temos alguém no YouTube. O Diniz está conosco e o Luciano Marcondes Rezende Sagioro estão dando uma boa noite a todos. Boa noite para vocês também. Muito obrigado, Diniz, pela presença. Luciano, muito obrigado. Lá no Facebook acabou de entrar a Leonilda Ferreira Leite. Obrigado pela presença, viu, Leonilda? Muito obrigado por você estar estudando aqui conosco o livro dos médiuns. Muito bem, ele segue. Voltemos a tratar da natureza do perispírito, que é essencial para a explicação que devemos dar. Dissemos que, embora fluídico, ele se constitui de uma espécie de matéria, e isso resulta dos casos de aparições tangíveis, palpáveis, né, que se pode pegar, aos quais voltaremos. Sob a influência de certos médiuns, verificou-se a aparição de mãos, com todas as propriedades das mãos vivas, dotadas de calor, podendo ser apalpadas, oferecendo a resistência dos corpos sólidos e que de repente se esvaneciam como sombras, simplesmente desapareciam. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade ao executar certos movimentos, até mesmo ao tocar músicas num instrumento, prova que elas são parte visível de um ser inteligente invisível. Sua tangibilidade, sua temperatura, a impressão sensorial que produzem, chegando mesmo a deixar marcas na pele, a dar pancadas dolorosas, a acariciar delicadamente, provam que são materialmente constituídas. É matéria como a nossa, ou muito semelhante à nossa, né, que causa as mesmas impressões que a nossa matéria grosseira, ou sensações semelhantes. Sua desaparição instantânea prova, entretanto, que essa matéria é extremamente sutil e se comporta como algumas substâncias que podem alternativamente passar do estado sólido ao fluídico e vice-versa. Por exemplo, a água. É um bom exemplo, né, disso que ele está falando. A natureza íntima do espírito propriamente dita, ou seja, do ser pensante, é para nós inteiramente desconhecida. Ela se revela a nós pelos seus atos, e esses atos só podem tocar os nossos sentidos por um intermediário material. O que o espírito pensa, sente e faz só chega até os outros espíritos porque ele pode se manifestar materialmente através do perispírito. É isso que ele está dizendo aqui. Sem o perispírito, o espírito não tem como manifestar-se, não tem como agir sobre a matéria.
Ele tem que ter um intermediário entre ele e a matéria para poder manifestar-se. Isso vale para todos os espíritos, inclusive para os espíritos puros. Eles também conservam o perispírito. É claro que diferente do nosso, muito mais quintessenciado, muito mais sutil que o nosso, mas ele se manifesta através do perispírito também. O espírito precisa, pois, de matéria para agir sobre a matéria. Seu instrumento direto é o perispírito, como o do homem é o corpo. O perispírito, como acabamos de ver, constitui-se de matéria. Vem a seguir o fluido universal, agente intermediário, espécie de veículo sobre o qual ele age, como nós agimos sobre o ar para obter certos efeitos através da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Fluido cósmico universal. Vem a seguir o fluido universal, ou fluido cósmico universal. Ele age sobre esse fluido, que também é matéria. No entretanto, matéria quintessenciada muito mais fina que o próprio perispírito. Mas é dali que ele busca os elementos necessários para ele poder promover os seus fenômenos, os fenômenos espíritas. Tá bem? Vou ler de novo, agora, prestem atenção. O perispírito, como acabamos de ver, constitui-se de matéria, é matéria, diferente da nossa, diferente do próprio fluido cósmico universal, porque ela já está transformada pela ação inteligente do espírito. Vem a seguir o fluido universal, agente intermediário, espécie de veículo sobre o qual ele age, como nós agimos sobre o ar, para obter certos efeitos, através da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Então, o espírito, ele promove sobre esta matéria, que ele chama aqui de fluido universal, esse agente intermediário que está entre o espírito e a matéria bruta, um veículo intermediário, ele age impondo, impulsionando este fluido conforme a sua vontade e a sua necessidade. A vontade dá uma ordem para o perispírito age sobre esse fluido universal que promove os efeitos desejados, como dilatação, compressão, propulsão e vibração. Daí que surgem os fenômenos espíritas. O fenômeno espírita acontece dessa maneira. Conforme a necessidade do espírito, ele promove o fenômeno imprimindo a sua vontade primeiro sobre o perispírito. Ele não age diretamente sobre a matéria. Ele age sobre o perispírito. Comanda o perispírito e o perispírito comanda a matéria. Como ele faz o corpo? Da mesma maneira. Não tem diferença. Nós, os espíritos que estamos encarnados, não estamos agindo diretamente sobre o corpo. Nós agimos sobre o perispírito. O perispírito comanda o corpo e o corpo reage àquele comando. E o inverso também acontece. Recebemos a sensação do mundo material, informamos o perispírito dessa sensação, que informa o espírito daquilo que o corpo está sentindo. E o espírito reage conforme as sensações recebidas. Pois não. Desculpa. Pois não. Só um comentário, que eu acho que é importante só fazer esse comentário, principalmente para quem for ouvir ou ver esse vídeo depois nas redes sociais. A manifestação espírita, ela não tem absolutamente nada de sobrenatural. É uma manifestação. É como você aqui, você com a matéria, bater numa janela e ouvir o barulho do vidro. Isso é uma manifestação material. E a manifestação espiritual, que se dá através dessas ações que o Luiz acabou de explicar, elas são manifestações naturais, normais espíritas. E aí os desavisados, que é 99,9%, chamam tudo isso de sobrenatural. Portanto, não há nada de sobrenatural. Desculpa só o parênteses, porque talvez é importante para muita gente que não compreende, que acha que tem o fantasma, que é o sobrenatural, que é o medo e aquilo tudo que a gente sabe. Isso, eu só acrescentaria à sua fala o seguinte: não é sobrenatural nem maravilhoso.
Precisamos acrescentar isso, porque muita gente acha que, nossa, é um fenômeno maravilhoso, é um milagre e tal. Não existe nem milagre, nem maravilhoso, nem sobrenatural. Né? É isso. Tudo está sob a ação das leis de Deus. Tudo. É só nós entendermos essas leis, compreendermos essas leis, que nós vamos saber como é regida a vida no universo. E, consequentemente, as nossas próprias vidas. Né? Nós somos regidos por leis, não por uma vontade esquisita de um cara que nós chamamos de Deus. Isso não existe. Né? Ele não privilegia ninguém, nem perdoa e nem condena. Ele ama. Consequentemente, são as suas leis que agem sobre o universo. Ele segue. Assim considerada, a ação dos espíritos sobre a matéria é fácil de admitir-se. Compreende-se, então, que os efeitos pertencem à ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhoso. Só pareciam sobrenaturais, porque a causa era desconhecida. Quando se fala em sobrenatural, entenda o seguinte: aquilo que está sobre a natureza. É a mesma coisa que você falar sobre Deus, contra a vontade de Deus. Se está sobre a natureza, agindo sobre aquilo que é natural, tudo que é natural vem de Deus. Aquilo que é sobrenatural está acima da vontade de Deus. Então, nunca usem esse termo, porque não existe nada sobrenatural, nem aqui na matéria e nem no mundo espiritual. Tudo é regido por leis naturais, que regem o mundo material e o mundo moral, o mundo espiritual. Porque sua causa era desconhecida. Quer dizer, primeiro você determinando a lei que rege esses fenômenos, as causas passam a ser conhecidas, consequentemente saem do campo do maravilhoso, do sobrenatural, dos milagres, para cair no campo da naturalidade, né? Das causas naturais. Desde que a conhecemos, o maravilhoso desaparece, pois a causa se encontra inteiramente nas propriedades semimateriais do perispírito. Trata-se de uma nova ordem de coisas que novas leis vêm explicar. Dentro em pouco, ninguém mais se espantará com esses fatos. Como ninguém hoje se espanta de poder comunicar-se à distância em apenas alguns minutos por meio da eletricidade. Kardec fala no tempo dele, né? Se ele conhecesse aquilo que nós conhecemos como meio de comunicação, já ele ficaria abismado. Isto poderia ser tratado no tempo dele de maravilhoso e sobrenatural. Se alguém falasse que nós estamos fazendo para ele, naquela época para alguém, isso não existe, isso é coisa de feitiçaria, isso é coisa de... não existe isso aí, nunca vai acontecer isso. Aliás, Kardec deve estar vendo tudo que está acontecendo. Com certeza, né? Já conhecia, né? Como espírito superior, já conhecia, né? Só não era do tempo dele, não podia tratar desse assunto porque não era do tempo dele. Né? Mas ele vê tudo o que ocorre, com certeza, nos tempos atuais. Né? Com certeza, absoluto. É um espírito superior, né? Sabe de ter um conhecimento da ciência, né? E tudo aquilo que o mundo, um planeta, pode oferecer para um espírito. Isso que é um espírito superior. Ele reúne bondade e sabedoria. Né? Sabedoria é a aplicação justa de um conhecimento. E Kardec era um espírito superior, fazia parte do grupo do espírito de verdade. A gente sabe disso, né? E ele segue para encerrar esse capítulo. Talvez se pergunte como pode o espírito, com a ajuda de uma matéria tão sutil, agir sobre corpos pesados e compactos, erguer mesas e etc. Certamente não será um homem de ciências que fará essa objeção, porque falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode ter, não vimos com os próprios olhos os exemplos, com nossos próprios olhos, exemplos semelhantes? Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis, como a eletricidade, por exemplo, estava surgindo no tempo de Kardec, né? Estava sendo pesquisada no tempo dele, né? Depois foi
surgir com mais força e mais evidência no final do século XIX, início do século XX, e chegou-se a iluminar, se fez um estardalhaço danado, porque iam iluminar Nova York e Paris e tal, né? Foi feito festa e tudo, quer dizer, uma coisa que hoje para nós é tão banal, né? Banalizou de tão comum que está, né? Que a indústria encontra as mais poderosas forças motrizes no vapor, por exemplo, né? Quando Fulton fala sobre o vapor, dão risada dele, né? Que seria capaz de mover uma máquina e tal, e deram risada das pesquisas dele. E, no entanto, é das forças motrizes que mais utilizadas até hoje, né, pela nossa sociedade. Quando vemos o ar derrubar edifícios, o vapor arrastar massas enormes, a pólvora gasificada elevar rochedos, a eletricidade despedaçar árvores, está falando do raio, né? E perfurar muralhas, que há de estranho em admitir que o espírito, servindo-se do perispírito, possa erguer uma mesa? Sobretudo quando se sabe que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido? Isso é a coisa mais verdadeira que existe. Eu frequentei o centro espírita que promovia fenômenos de efeitos físicos lá na região norte da cidade de São Paulo e presenciei um fenômeno de efeito físico, mas não um fenômeno de aparição de um espírito. Mas conheço gente, o idealizador que idealizou e construiu o Museu Espírita do Estado de São Paulo. Eu estive com ele pessoalmente e ele era totalmente cético a esse respeito, totalmente cético. E ele me conta o seguinte: fui lá no tempo dele, na década de 40, de 50, era muito comum os centros espíritas que promoviam esse tipo de fenômeno. Eu fui num centro espírita, eu estava junto com um amigo meu, a gente estava dando risada, fazendo chacota daquilo, né? Baboseiras, esses caras ficam fazendo essas mágicas aí e tal. Então ele pensou, ele falou, eu pensei, eu não articulei palavras, eu pensei, eu quero que o espírito se materialize, se dirija a mim, para que eu possa acreditar. Esse espírito se materializa, contado por ele, hein? Contado, pena que eu não levei uma filmadora na época e a gente não tinha os recursos que nós temos hoje, de celular gravando e tal, pena que eu não tinha na época. Mas ele falou, o espírito se materializa, ele faz esse movimento no ar. Pega uma pequena pedra, vem até a mim, pede que eu abra a minha mão e coloque a pedra na minha mão. Esse é um presente para você. Quer dizer, a resposta foi dada com todas as letras para ele, né? Mas isso é a manifestação, a ação dos espíritos sobre a matéria, é isso. O espírito transporta de um outro lugar essa pedra, porque essa pedra já existia, ele não criou a pedra. Ele fez um transporte de um outro lugar, de uma pequena pedra, para aquele ambiente onde ele se materializou e entregou essa pedra para a pessoa que eu estou citando. E lá no museu tinha várias pedras, de vários tamanhos, inclusive a pedra que ele recebeu. Muito bem. Capítulo 2. Manifestações físicas e mesas girantes. Se não houver nenhuma pergunta, se ninguém quiser acrescentar nada, não houver nenhuma dúvida a respeito disso que nós acabamos de falar, eu vou dar sequência aos nossos estudos. Se não tiver nenhuma dúvida, vamos dar sequência, tá bem? Muito bem. Capítulo 2, manifestações físicas e mesas girantes. Chamam-se manifestações físicas as que traduzem por efeitos sensíveis, como ruídos, o movimento e a deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, independentes da vontade humana, e outras podem ser provocadas. Trataremos inicialmente apenas das últimas, das provocadas. O efeito mais simples, e um dos primeiros a serem observados, foi o do movimento circular numa mesa. Esse efeito se produz igualmente em qualquer outro objeto circular.
Mas sendo a mesa o mais empregado, por ser o mais cômodo, não tem nada a ver com mesa, viu, gente? Não tem nada a ver com o objeto em si. Aliás, a mesa mais utilizada para os fenômenos de efeitos físicos promovidos pelos espíritos não é uma mesa grande. Era uma mesinha pequena, cerca de 30 a 40 centímetros de diâmetro, com a forma oval, com a forma circular, e tripóide, 3 pezinhos assim. Essa tem lá no Museu Espírita, ele mostrou, falou, essa era a mesa mais utilizada no tempo de Kardec, até por causa do peso específico da mesa. Uma mesa grande tem um peso muito grande, você precisava de muitos metros para erguer. Erguiam, chegava a tocar o teto. Mas a mesa tripóide era mais fácil, porque tinha um peso específico menor. Então, a mesa em si era mais utilizada. Normalmente as pessoas se sentam para conversar em torno de quê? De uma mesa. É o mais comum, é o que mais acontece. Mesmo até hoje, né? O que mais, o móvel mais utilizado numa casa. Aliás, é o lugar mais gostoso de ficar em torno de uma mesa batendo um papo, né? Não tem lugar mais gostoso, né? Mas sendo a mesa o mais empregado, por ser o mais cômodo, o nome de mesas girantes prevaleceu na designação dessa espécie de fenômenos. Quando dizemos, que este efeito foi um dos primeiros a serem observados, referimos-nos aos últimos tempos, pois é certo que todos os gêneros de manifestações são conhecidos desde os tempos mais distantes, e nem podia ser de outra maneira. Desde que são efeitos naturais, teriam de produzir-se em todas as épocas. Tertuliano refere-se de maneira clara às mesas girantes e falantes. Aqui tem um rodapé, nota do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: Tertuliano, famoso doutor da Igreja, nascido em Cartago, considerado grande apologista, mas que acabou caindo em heresia, depois de havê-las condenado ardentemente. Viveu entre 160 a 240 da nossa época, lá no começo do século, no começo dos séculos, né, dos séculos depois de Jesus, né? Esse fenômeno entreteve durante algum tempo a curiosidade dos salões, que depois se cansaram e passaram a outras distrações, porque serviam apenas nesse sentido. Quer dizer, não havia um sentido sério, não se tratava aquilo de forma séria. Esses salões, eles serviam para as pessoas de maneira que se servem hoje os barzinhos para o happy hour. Saem do serviço e tal e vão para algum lugar se divertir. Naquela época, em Paris, naquela época, havia os salões. E havia salões de todo tipo, para as pessoas de menor poder aquisitivo, até para as pessoas de maior poder aquisitivo. E acabou virando moda nos salões, como os espíritos invadiram a Terra naquela época, eles promoviam esses fenômenos em tudo quanto é lugar. Né? Promoviam esses fenômenos, era muito comum, né? E servia apenas como distração para aquelas pessoas. Porque serviam apenas nesse sentido. 2 foram os motivos do abandono das mesas girantes. Para os frívolos, a moda, que raramente lhes permite o mesmo divertimento em 2 invernos, e que prodigiosamente lhes dedicou 3 ou 4, quer dizer, permaneceu ao longo aí de provavelmente 3 ou 4 anos, aquele culto às mesas girantes, aquelas diversões e tal, nos salões de Paris daquela época. Para as pessoas sérias e observadoras, foi um motivo sério. Abandonaram as mesas girantes para ocupar-se das consequências muito mais importantes que delas resultavam. Deixaram o aprendizado do alfabeto pela ciência. Ele está se referindo às mesas girantes como alfabeto, o início
da alfabetização de alguém em alguma coisa. Como ele está se referindo à doutrina espírita, seria o início de alguém dentro da doutrina espírita. Foi um chamamento para chamar a atenção das pessoas e despertar as pessoas para aquela realidade. Não é? Esse foi o objetivo do Criador nesse sentido, promover esses fenômenos com esse propósito. Não é? Eis todo o segredo desse aparente abandono, de que fazem tanto barulho os zombadores. Seja como for, as mesas girantes não deixam de ser o ponto de partida da doutrina espírita, e por isso devemos tratá-las com maior desenvolvimento. Ele fala da doutrina espírita aqui, porque o início dessas manifestações não foi com mesa girante. Foi nos Estados Unidos da América do Norte, o mais conhecido, através das irmãs Fox, que foram barulhos insólitos, em parede, em móveis, etc. Não teve nada a ver com mesa. Mesa foi em Paris, com mais intensidade, vamos dizer assim. E Kardec se aproveita desse momento para começar de forma séria a estudar as leis que davam origem àqueles fenômenos. Por isso que ele se refere aqui ao início da ciência, o início do espiritismo, da doutrina espírita. E tanto mais quanto apresentando esses fenômenos na sua simplicidade, o estudo das causas será mais fácil e a teoria, uma vez estabelecida, nos dará a chave dos efeitos mais complicados. Para a produção do fenômeno, é necessária a participação de uma ou muitas pessoas dotadas de aptidão especial e designada pelo nome de médiuns ou intermediários dos espíritos, também serve a palavra. O número dos participantes é indiferente, a menos que, entre eles, se encontrem alguns médiuns ainda ignorados. Quanto às pessoas cuja mediunidade é nula, sua presença não dá qualquer resultado, podendo mesmo ser mais prejudicial do que útil, pela disposição de espírito com que frequentemente se apresentam, ou seja, a maneira de pensar. O pensamento influi diretamente em qualquer fenômeno, não só nos fenômenos de efeitos físicos, como nos fenômenos chamados inteligentes. Né? Aqui tem um rodapé, que é do professor José Herculano Pires, de número 2, que diz o seguinte: a observação de Kardec sobre as pessoas cuja mentalidade é nula, mediunidade é nula, se explica pela referência final à disposição do espírito, a disposição de espírito, com que participavam. Mesmo pessoas sem essa mediunidade específica, mas sinceras e convictas, podem participar de experiências como adiante se verá. O que torna a pessoa negativa são as vibrações negativas. Pensamento negativo em relação a qualquer coisa cria uma barreira fluídica. A pessoa vai tomar passe no centro espírita. Se ela realmente não mentalizar a Jesus com vontade e determinação, ela não recebe. Por mais que o médium transferidor de fluidos, chamado médium passista, né, e o espírito que ali está, pode ser o espírito guia da pessoa ou outro espírito que deseja ajudar aquela pessoa, por mais que eles desejem ajudar, cria-se uma barreira fluídica que impede de chegar na pessoa essa ajuda. Então, pensamento é tudo, é tudo. Se nós conseguirmos educar o nosso pensamento no sentido de atribuir a ele positividade, de atribuir a ele bons pensamentos sempre, na maioria do tempo, nós vamos conquistar coisas inimagináveis para o nosso espírito. Inimagináveis. Não é? Porque o pensamento, ele dirige, ele orienta, ele destina tudo aquilo que será consequência naquele dia. Negatividade vai atrair ou vai impedir que coisas boas possam chegar a nós. Então, o bom pensamento, o pensamento positivo, boas ideias, tá, fazem com que tudo possa acontecer de bom para nós. E quando eu falo acontecer coisas boas, não estou me referindo a dinheiro, não. Dinheiro é de menos importância. Tem muita gente que trocaria todo o dinheiro que tem por saúde, porque não tem saúde. E a gente sabe que todas as doenças têm fundo emocional.
Os pesquisadores hoje em dia são unânimes em dizer que as doenças, e todas, eu não estou falando por mim, eu falo por ouvir pesquisadores dizerem que todas as doenças têm fundo emocional. Então, se você não quiser ter um câncer, comece a disciplinar a sua forma de pensar. Não é? É muito importante isso. Os médiuns gozam de maior ou menor poder na produção dos fenômenos, produzindo efeitos mais ou menos pronunciados. O médium possante quase sempre produz muito mais do que 20 outros reunidos, bastando pôr as mãos na mesa para que ela, no mesmo instante, se movimente, se eleve, revire, salte ou gire com violência. Quando não há nenhum indício da faculdade mediúnica, somente a experiência pode revelá-la. Quando se quer fazer uma experiência numa reunião, basta simplesmente sentar-se em torno de uma mesa e colocar as mãos espalmadas sobre ela, sem pressão nem contenção muscular. Simplesmente depositar as mãos de forma suave. No princípio, como as causas do fenômeno eram ignoradas, indicava-se numerosas precauções, depois reconhecidas como inúteis. Por exemplo, não podia ter metal, não podia levar chave, não podia estar com a cabeça descoberta, com a cabeça coberta, não podia cruzar as mãos. Isso é tudo balela. Isso não existe. Você pode tomar um passe, não precisa botar a mão para cima, nem para baixo, nem no joelho, nem na cabeça. Você simplesmente se posta como se normalmente, como se você sentasse numa cadeira, naturalmente. Porque a transmissão do passe não é da mão do médium para a pessoa, é de pensamento para pensamento. A maioria das pessoas que frequentam centros espíritas ou que tomam passes não sabem disso ou não levam isso em consideração. É de pensamento para pensamento. O espírito guia do médium, os bons espíritos transmitem os fluidos salutares, os bons fluidos para o médium, que retransmitem para o necessitado. Retiram seus fluidos malsãos e depositam seus fluidos sãos, pelo pensamento. Por isso que é necessário, ao tomar um passe, o bom pensamento. O restante é tudo balela, você pode tomar passe pelado. Não tem problema nenhum. É claro que ninguém vai tomar passe pelado, né? Mas se quiser tomar passe pelado, sem problema. Qual o problema? Desde que se mantenha as conveniências da moral, né, não há problema nenhum, porque é de pensamento para pensamento. Tanto que se alcança resultados extraordinários, uma pessoa dotada de boa vontade, da vontade de ajudar pessoas à distância. À distância, sem a necessidade da presença física de nenhum dos dois. Nem da pessoa necessitada, nem daquele que quer ajudar. Provando dessa forma que a coisa acontece de pensamento para pensamento e não de corpo físico para corpo físico. É assim que a coisa funciona. Tá bem? Ele segue. Por exemplo, a alternância de sexos. Um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. Ou não pode sentar a mulher junto com o homem. Tem centro espírita que não permitia. Na mesa só homem. Eu participei de centro espírita assim. Você não podia interferir, falar nada, porque quem dirigia o centro espírita era uma outra pessoa, então você tinha que ficar quieto, embora a gente soubesse que aquilo era uma banalidade. Né? E existe isso em centros espíritas até hoje. Até hoje. Não se mistura homem com mulher, ou então senta um homem e uma mulher, se dá as mãos, vamos fechar uma corrente. Aí todo mundo dá a mão. Isso nada resulta em nada. Porque é tudo através do pensamento, não tem nada a ver com o corpo físico. Tá? Ele segue. Por exemplo, a alternância de sexo, o contato dos dedos mínimos, dá um dedinho para o outro, das pessoas para formar uma cadeia ininterrupta, uma corrente, como a gente chama aqui no Brasil. Esta última precaução parecia necessária porque se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. Mas a experiência mostrou a sua inutilidade. Kardec falando. Pesquisador,
cientista da doutrina espírita, não é qualquer balela, não qualquer Zé Ruela que fala a respeito da doutrina espírita, não. Kardec, o cientista da doutrina espírita, que foi orientado pelos espíritos superiores, comandado por Jesus de Nazaré. Então não tem nada a ver com corrente, coisa nenhuma, isso é tudo balela de gente que desconhece a doutrina espírita. A única prescrição realmente obrigatória é a do recolhimento. Boquinha fechada, bons pensamentos, porque recolhimento é isso. Quando a gente fala assim, vamos concentrar os nossos pensamentos. Vamos unir os nossos pensamentos e concentrar os nossos pensamentos em Jesus. É disso que ele está falando. O que é fazer uma concentração de pensamentos? É dirigir o nosso pensamento numa única direção. Não permitir que ele se disperse. Porque tem gente que pensa, fala uma coisa dessa no espírito, daqui a pouco ele está pensando no futebol, que vai conhecer daqui a pouco, ou então no churrasco na casa do parente, que vai acontecer. Isso não é produtivo para o trabalho. O que produz no trabalho realmente é concentração de ideia. Determinar-se um objetivo e todo mundo se concentrar naquele objetivo. Aí alcança-se o propósito. Eu participei de muitos grupos, inclusive dirigi vários aqui em Jaú, e participei de um grupo durante 12 anos, 11, quase 12 anos, lá na Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro, em São Paulo, na Lapa, onde a gente fazia um trabalho chamado Vibração de Curas à Distância. Vibrava-se para pessoas doentes, fazia-se vibração, eram cerca de 10, 12 pessoas numa mesa, das 8 da manhã de domingo às 9 da manhã, e a gente vibrava pelas pessoas doentes. Era relato de muitas pessoas que viram espíritos entrando dentro do quarto, e pedia que a pessoa ficasse deitada, num quarto, sossegada, calma e tal, ouvindo uma boa música, lendo um bom livro, com o pensamento voltado a Deus, né? Pensamento centrado em coisas boas e tal. Era comum a gente ouvir relato de pessoas que eu vi um espírito entrar, um espírito do médico entrar aqui no meu quarto e tal. Gente em Portugal que recebeu ajuda. Quer dizer, é o pensamento que age. Não é o nosso corpo físico, é o pensamento, a força desse pensamento concentrada por um grupo grande. É claro que quanto maior o número de pessoas reunidas com um único objetivo, maior é a força. Aquele chamado feixe de varas, né? O exemplo que Jesus dá, né? Do feixe de varas. É isso. Um número maior de pessoas desejando o bem, desejando praticar o bem, você tem uma força maior nesse sentido. A única prescrição realmente obrigatória é a do recolhimento, do silêncio absoluto e, sobretudo, a paciência, quando o efeito demora. Ele está falando do efeito físico. Eu estava citando outros trabalhos, ele está falando aqui do efeito físico. Pode demorar para acontecer um efeito físico, um fenômeno de efeito físico. Então tem que ter paciência, acalmar, aguardar para que o fenômeno possa ou não ocorrer, que pode também não ocorrer. Pode acontecer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da capacidade mediúnica dos participantes. Acrescentamos que a forma da mesa, o material de que é feita, a presença de metais, da seda nas vestes dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade da luz, a obscuridade, a luz, esteja claro, iluminado ou não, e etc., são indiferentes, como a chuva e o bom tempo. Só o peso da mesa pode ter alguma importância, peso específico. Uma mesa mais pesada é mais difícil de se erguer, como seria mais difícil para o encarnado, da mesma forma, que o espírito tem que promover um fenômeno mais potente para poder erguer uma mesa mais pesada. Por isso que a mesa tripóide era mais utilizada, porque era mais fácil de ser erguida. Noutros casos, basta uma pessoa, até mesmo uma criança, para erguer uma mesa de 100 quilos, enquanto em condições menos favoráveis, 12 pessoas não fariam mover-se uma mesinha de centro. Aqui tem um rodapé do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: a expressão francesa é guéridon,
que corresponde à mesinha antiga de centro, redonda, com a perna central única de 3 pés na ponta. A mesa que eu chamei de mesa tripóide, é isso. Assim preparada a experiência, quando o efeito começa a produzir-se, é muito frequente ouvir-se um pequeno estalo na mesa. Sente-se um estremecimento, como prelúdio do movimento, aquilo que precede o movimento. A mesa parece lutar para se desamarrar. Depois o movimento de rotação se inicia e se acelera a tal ponto que os assistentes se veem em apuros para segui-lo. Desencadeado assim o movimento, pode-se mesmo deixar a mesa livre, que ela continua a mover-se sem contato em várias direções. De outras vezes, a mesa se ergue e se firma, ora num pé, ora no outro, e depois retoma suavemente a sua posição natural. De outras, ainda ela se balança para frente e para trás e de um lado para o outro, imitando o balanço de um navio, aquele balanço típico do navio, né? E de outras, por fim, mas sendo necessária para isso considerável potência mediúnica, ela se levanta inteiramente do soalho e se mantém em equilíbrio no espaço, sem qualquer apoio, chegando mesmo em certas ocasiões até o forro, de maneira que se pode passar por baixo. A seguir desce lentamente, balançando-se no ar, como uma folha de papel, ou cai violentamente e se quebra. Isso prova de maneira evidente que não houve uma ilusão de ótica, é proposital mesmo. Os espíritos fazem propositalmente para mostrar, tá vendo? Não é uma ação dos encarnados, é uma ação nossa. Outro fenômeno que se produz, para encerrar este capítulo e encerrar os nossos estudos de hoje, outro fenômeno que se produz com muita frequência, conforme a natureza do médium, é o das pancadas no cerne da mesa, no interior da mesa, no seu interior, sem provocar qualquer movimento da mesa. Esses golpes, que às vezes são bem fracos e outros muito fortes, estendem-se a outros móveis do aposento, às portas, às paredes e ao forro. Voltaremos logo a este caso, quando se produzem nas mesas, provoca uma vibração que percebe muito bem pelos dedos e que se torna, sobretudo, muito distinta se aplicarmos o ouvido contra a mesa. Se encostar o ouvido, você percebe com mais nitidez. Vamos anotar aqui o capítulo 3, Manifestações Inteligentes, para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Capítulo 3, Manifestações Inteligentes. Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Com alguma dúvida? Tudo certo. Diniz, Luciano, Leonilda, Marlene, Alda. Se alguém tiver alguma dúvida, é o momento de se manifestar. Senão nós vamos aí fazer a nossa prece de encerramento. Está bem? Muito bem, não havendo então nenhuma dúvida por parte dos nossos irmãos, vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga do nosso Mestre Jesus, ele que é o nosso modelo e guia de toda a humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver, entusiasmo, calma, paciência, tolerância para com os nossos irmãos e, sobretudo, Senhor, ajuda-nos a ter força para trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Ajuda-nos também, principalmente nisso, para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons Espíritos,
Em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.